Infelizmente, não é incomum em nossos dias ministros descerem do púlpito e ao mesmo tempo conviverem com pornografia, adultério, assédios, roubo, corrupção, que faz do evangelho fonte de lucro, mas não há contentamento. Sempre querem mais. Não é algo incomum pregadores de tempo integral cujo patrimônio excede em muito o da grande maioria dos membros da igreja. E atenção, digno é o trabalhador do seu salário, especialmente aquele que se dedica ao ministério pastoral, quanto mais se dedica ao ensino. Mas às vezes nós vamos para o outro extremo. E quando há ganância, os pedidos de oferta nesses lugares serão cada vez mais incisivos e constrangedores, às vezes sacrificando as contas de pessoas muito humildes nessas congregações. Não é incomum a existência também de pregadores que não possuem uma confessionalidade clara e bíblica junto das suas igrejas, mas que dirigem as suas comunidades conforme as suas cabeças, alegando que assim o Espírito lhes está dirigindo. Não é preciso muita pesquisa para chegarmos à conclusão de que algo precisa mudar no trato com o Espírito Santo e na compreensão do seu papel na vida da igreja cristã. Não bastam os excessos vistos a todo momento, que envergonham o Evangelho de Cristo, que levam o país a uma decepção e descrença profundas, como se deu recentemente com algumas posturas negacionistas a respeito da Covid-19. E pessoas morreram por isso, e pastores morreram por isso. Não é difícil que muitas vezes a igreja cristã seja vista, escute bem o que eu vou dizer agora, como mais um grupo que tem o seu próprio projeto de poder e cujas armas têm se mostrado carnais e não poderosas em Deus. E os cristãos, muitas vezes, pela sua falta de comprometimento com a verdade do Evangelho, pelo medo das perdas que podem sofrer, desde prestígio pessoal, amigos e até familiares, agem muitas vezes de forma covarde, omitindo-se quanto ao seu posicionamento cristão, deixando de reprovar o pecado, as estruturas de poder opressoras, injustas, projetos políticos maquiavélicos em nome de Deus, e o aparelhamento das igrejas e loteamento dos seus cargos para apadrinhados da liderança. Meus irmãos, foram-se os dias em que os cristãos podiam se desculpar dessa postura. Eu queria que você ouvisse isso muito bem. Como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. E o nosso trabalho fosse tão somente orar pela liderança. É claro que os ministros responderão muito mais por isso, na medida do seu conhecimento e responsabilidade. Mas são os próprios membros da igreja que patrocinam essas estruturas de poder e corrupção. E que acabam permitindo a criação e perpetuação desses modelos de liderança, que muitas vezes extorquem a comunidade, em busca de projetos pessoais, sem amor pelo rebanho e sugando tudo o que é possível deles. E agora veja, são os próprios desejos de poder dos membros da igreja que acabam sendo projetados na figura do líder, num ato maligno de idolatria. A omissão e a covardia dos cristãos não podem ser ignoradas. Não é mais possível ser ingênuo imaginando que as grandes massas são apenas manipuladas por líderes equivocados, como se isso fosse inevitável. Deus deu a cada um de nós atenção, juízo, discernimento, racionalidade e, acima de tudo, o seu Espírito e a sua própria palavra,
de modo a podermos responder com sabedoria pela nossa vida e a vida dos nossos irmãos, assim como Caim ouviu sobre Abel. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Quando a gente se desincumbe do cuidado com os outros. A omissão também é uma decisão. Nos falta coragem, muitas vezes, de crermos em Deus e de confiarmos que Ele cuidará de nós. De que podemos viver pela fé nele, perdendo a nossa vida neste mundo para ganhá-la no porvir por causa de Cristo. Essa história de dizermos que amamos a igreja e nos omitirmos ao mesmo tempo quando estamos cientes de que coisas erradas estão acontecendo, nunca será justificável. A Igreja Católica Romana, pelo seu tamanho e envergadura, já nos mostrou muitas evidências dos danos causados pela omissão dos seus sacerdotes e membresia. Quando calaram diante de abusos de todo tipo, inclusive abusos sexuais, a fim de preservar a igreja e o sacerdócio, mas à custa de vítimas vulneráveis que nunca mais foram as mesmas, porque foram abusadas onde nunca isso podia ter acontecido. Os danos decorrem para todos, para as vítimas, para os sacerdotes, para a igreja e para o testemunho de Deus no mundo.